dia 6, no último domingo, no último não, 2 domingos atrás, na ministração, o Senhor, pode se assentar, o Senhor me trouxe uma palavra durante a palavra do pastor, Vivendo o Novo de Deus. O Senhor falou comigo que para viver um novo, nós precisamos tomar algumas atitudes, e são atitudes que, se não tomarmos, se não vivermos de certa forma, creio que não faz sentido estarmos aqui. E os irmãos vão entender mais para frente. Eu quero ler em Mateus 10. Não vai ser o Salmo 119 que o Edmilson quis ler esses dias, não, domingo não, mas é um capítulo um pouco comprido. É importante nós lermos com calma e meditarmos nessa palavra, Mateus 10, porque ela por si só já fala muito conosco. Amém? Os 12 e sua missão. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos serei por causa do meu nome.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de nosso Pai, de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Desculpa o texto longo, mas aqui, depois vocês podem ler com calma, desafio vocês a estudarem esse texto em casa, porque aqui Jesus fala o que Ele quer de nós. Aqui é quando Ele cita os 12 discípulos que Ele chamou primeiro. Lógico que Jesus teve muitos outros, mas aqui Ele dá instruções para esses 12 que se tornaram apóstolos dele, né? E fizeram a grande obra após a ressurreição dele. E esse texto é pesado, é bem forte, mas é um texto para aquele que Ele tem chamado, para aqueles que Jesus tem chamado, porque Jesus tem nos chamado a viver um compromisso com Ele, a viver uma vida de santidade, uma vida de novidade na presença dEle. E não é à toa que nós chegamos à igreja. Pode ter vários motivos para nós, homens, da gente estar na igreja, congregar numa igreja, visitar uma igreja. Mas para o Senhor tem um motivo especial. Ele nos traz porque Ele quer fazer a vontade dEle nas nossas vidas. Nesses últimos tempos, Deus tem nos chamado a um compromisso, a viver o novo. E eu, como anoto no meu caderninho tudo aqui, Deus tem nos chamado, tem falado aqui nessa igreja sobre esmola, jejum, oração, sobre curar cicatrizes, prosseguir para o alvo, sobre amor e perdão, sobre fazer a obra, sobre santidade, renúncia,
sobre o Senhor ser o nosso pastor. Tudo isso Deus tem falado conosco. Isso é o novo que Ele nos chama a viver. A gente viver dessa forma que Ele tem nos falado. Deus tem nos dado o direcionamento. Deus tem tido um carinho especial conosco aqui na igreja, nos direcionado para o que Ele quer para as nossas vidas, para o que Ele quer de nós, para que a gente faça a diferença nesse mundo. Infelizmente, a igreja contemporânea, que a gente tem visto por aí, tem sido muito relapsa. Tem, como diz na linguagem popular, queimado o filme, né? Infelizmente. Tem feito uma bagunça toda por aí, que tem pregado de tudo, menos o verdadeiro evangelho, infelizmente, né? E nós temos falado disso também, comentado sobre isso, né? Nós, sábado agora que passou, a gente falou muito sobre isso, sobre palavras vãs dentro da igreja, né? São palavras malditas, são vocabulários do mundo que a gente traz para dentro da igreja. E também nós falamos também de palavras vãs, no sentido que líderes têm levado o povo de Deus a tomar atitudes que o próprio Deus não pediu, né? E aí a gente vê escândalos e mais escândalos, que tem feito muita gente decidir não vir para a igreja, porque acha que a igreja é uma piada, né? O que a gente ouve por aí de evangélicos, né? De crentes, né? A gente vai convidar uma pessoa para vir na igreja, o cara despeja um monte de coisa em cima da gente. Eu vou fazer o que lá? Igreja é isso, aquilo, o pastor faz isso, faz aquilo. Infelizmente, muitas pessoas irresponsáveis têm dirigido as igrejas nos dias de hoje. Mas Deus tem nos chamado a viver o novo dele. Deus tem tido um carinho especial conosco. Diante disso, como será que nos chamam por aí? Como que a gente mesmo se denomina quando alguém pergunta para nós qual a nossa religião? O que nós somos? Alguém quer arriscar dizer o que fala quando alguém pergunta o que você é? Evangélico. O que mais? Cristão. Bíblia. Como? Crente. O que mais? Alienados. Loucos. Como? Loucos. Loucos. Amém. Nós somos alienados, loucos. Somos tudo isso que vocês falaram. Eu sou louco por Jesus. Mas eu quero trazer... Amém. Louco por Jesus. Glória a Deus. Mas eu quero trazer nós... Primeiramente, a palavra Deus falou no meu coração, viu, gente? Eu não sou mais que ninguém, nós somos todos iguais. E Deus vai falar conosco nessa noite, todos nós. Eu quero trazer a nós para a luz da palavra, para a gente ir colocando os pingos nos is, né? Se Deus tem nos chamado para viver o novo, então vamos ver a forma correta de viver. Primeiramente, na minha visão e no que eu enxergo na palavra, da onde veio esse termo evangelho? Não existe na palavra isso. Isso é um termo mundano, contemporâneo, que as pessoas se denominaram ser evangélicos. Por quê? Porque a gente segue os evangelhos? Sei lá. Mas olha na palavra toda se existe a palavra evangelho. Não existe. O evangelho tem que evangelizar. Nós evangelizamos. Amém. Pode ser nesse sentido. Mas no sentido de denominar quem nós somos, realmente, a quem nós seguimos, eu não creio que é correto. Mas meditem vocês e vejam se tem a ver. Segundo, crente. Por que nós vamos ser chamados de crentes? Porque cremos em Cristo? Até o diabo é crente e treme, né? É esse jargão que a gente usa. Crente aparece na Bíblia apenas 3 vezes a palavra crente. Será que se fosse para nós nos denominarmos como crente, apareceria apenas 3 vezes na Bíblia? Fica aí para pensarmos. Cristão. Por que ser cristão? Porque vem de cristianismo, vem de Cristo. Mas a palavra cristão também aparece apenas 7 vezes na Bíblia toda.
Mesmo que seja que a gente fale de Novo Testamento. O Novo Testamento não é pequeno para aparecer apenas 7 vezes. Mas nós somos cristãos também, não está errado, somos crentes, né? Eu não gosto de falar que eu sou evangélico, porque não existe na Bíblia, eu não gosto nem desse termo, porque se a gente for ver, evangélico tem feito cada bagunça aí no mundo, né? Eu falei há pouco sobre o que as igrejas têm feito, então eu não gosto de que me chamem de evangélico e nem falar que eu sou evangélico. Mas quero nos trazer para meditarmos no termo que eu vejo mais correto de sermos chamados, discípulos. Discípulos. Porque nós seguimos a quem? A Cristo. Se seguimos a Cristo, nós temos que aprender dele e andar como ele andou. E quem segue alguém é o quê? Discípulo. Fora isso, para a gente trazer à luz da palavra, a palavra discípulo aparece 257 vezes na Bíblia. 257 vezes. Aparece no Velho Testamento também. E aparece no Novo. Então, irmãos, fica a reflexão. O que vocês acham correto sermos denominados? Se decidirmos ser chamados de discípulo, temos que andar como tal. E aí que vai ser o nosso tema nessa noite, ser discípulo. E nós vamos ver 5 características sobre o discípulo, para ver se nós podemos nos chamar de discípulos ou não, né? Então vamos lá. E antes quero falar sobre a palavra discípulo. Discípulo, vindo do grego, chama matetes. Eu não sei se eu pronuncio correto, se o pastor souber, matetes, que significa aprendiz. Vindo do hebraico, significa, chama-se Talmud. Talmud é aluno, né? Nós podermos meditar e refletir sobre discípulos, né? Para a gente entender melhor o tema, né? No mundo secular, se tem discípulos, não são só discípulos de Cristo. Hitler teve seus discípulos. E quantos loucos ele arrumou para ser discípulo dele? Para causar o caos que ele causou na humanidade, na história dos judeus. Quem mais teve discípulo? A moda faz discípulo. A moda faz discípulo. As pessoas continuam fazendo a mesma coisa, usando a mesma coisa, falando a mesma coisa. Isso. Uma pessoa aparece na mídia com uma roupa e os outros vão querer vestir aquela roupa, ser discípulo. Se são seguidores. Então, se a gente for meditar aqui, nós vamos achar muito lugar aí que encaixa um discípulo. No nosso trabalho, eu vim para cá, eu sempre fui gestor em empresas. Sempre administrei empresas, geri negócios, vendas e tudo mais. Eu vim para cá, eu tive que me tornar um discípulo. Estou aprendendo a ser pintor e outras coisas mais. Hoje eu pus Xerox e fiz um monte de coisa. Dei tape, uma coisa nova que eu aprendi. Mas tenho sido discípulo do meu patrão. Ele está me ensinando. Eu acompanho ele. O que ele faz, eu vou atrás fazendo. Ele fala: Rodrigo, vem cá, deixa eu te mostrar. Você vai fazer assim, assado, tal. Eu venho atrás e faço conforme ele me diz. Isso é ser discípulo, né? Deus nos chama para ser filhos. O pastor disse domingo. Jesus nos chama para ser discípulos. Discípulos de Jesus. Vamos lá então, começar a nossa caminhada aqui. Nós vamos ver que não é nada fácil ser discípulo. Eu trouxe 5 características do discípulo. Primeiro em Lucas 14, 26. Vamos caminhar na Bíblia. Quarta é um culto mais de estudo, né? E a gente tem que... Já está, né? Lucas 14, 26. Vamos lá. Alguém quer ler?
para não ficar cansativo. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, a mulher e filhos, a irmã, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Senhor, começou a complicar. Começou a complicar. Aborrecer pai e mãe, irmãos, amigos, sei lá, às vezes é até fácil, né? Sim, não pelo nome de Cristo. Mas a gente às vezes faz. A gente recebe a visão, né? Recebe a palavra e eu quero viver esse novo. E não importa o que você falar. Eu, quando eu me converti, eu não queria falar de mim, mas a gente acaba falando exemplos da gente, né? Para dar exemplo. Eu, quando eu converti, minha mãe era espírita, kardecista. Espírita, minhas irmãs espíritas. E eu lá, discípulo, né? Querendo ser um discípulo de Jesus. Aborreci muito minha mãe e minha família. Eu brigava com a minha mãe direto. Brigava, discutia feio, desonrava ela. Porque não é sábio fazer isso com mãe ou pai, que seja. Aí até que eu amadureci e parei de brigar e parei de falar. 15 anos depois de muita oração, minha mãe se converteu. Glória a Deus. Mas 15 longos anos depois, né? Mas começou aborrecendo ela. Mas então, quero dizer que não é tão difícil nós fazermos isso, aborrecer pessoas. Mas aí Jesus é um pouco duro com a gente aqui, porque ele fala, ainda também a sua própria vida. Eita, aí complicou. Não mexe comigo não, deixa eu quieto no meu canto, né? Não é assim que o nosso eu fala? Deixa eu quietinho aqui, eu tenho minha vontade, eu vivo da forma que eu quero. Sou honesto, trabalho, pago minhas contas, não faço mal para ninguém, deixa eu quieto. Mas não é assim. Quer ser discípulo? Aborreça a você próprio. A gente tem que se negar. Nós temos que amar Cristo acima de tudo, acima da nossa própria vontade. Lucas 14:33. Vamos caminhar aí para ver se a gente vai querer ser discípulo dele, né? Lucas 14:33. Alguém quer ler? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Eita! Aí complicou mais, meu pai. A gente acaba se convencendo a negar a nós mesmos, né? Mas renunciar a tudo que eu tenho, já tem tão pouco. Não é fácil não, mas quer ser discípulo? Renuncia tudo que tem. Não tenha mais vontades próprias, e o que é seu, que você conquistou, não vai ser mais seu. É meio louco isso, não é? Negócio meio, sei lá, abrir mão de tudo, tirar o amor de bens materiais, do dinheiro, né? E tirar o amor do dinheiro quer dizer, se a gente quer ser discípulo, ofertar e dizimar na casa do Senhor. É mandamento, né? E aí a gente já começa a ver quem não é discípulo, né? As outras atitudes nós vamos vendo ao longo do tempo, mas se a pessoa não tem um coração doador de dizimar e ofertar, a palavra fala que ele não é um discípulo, porque ele não está negando a si mesmo. Mas o assunto não é dízimo e ofertas. Vamos para frente. João 8:31. João 8:31. Mais um irmão, por favor, que aí todo mundo interage. Dizia. Dizia, pois, Jesus aos judeus e creram. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Amém. Glória a Deus. Obedecer a palavra de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Permanecer é obedecer. E aí o negócio complica mais. Vamos parar um pouco aqui, que
Esse versículo é pequeno, mas é muito rico. E vamos trazer para a nossa vida, para a nossa realidade. Como tem sido nosso relacionamento com Deus? Aí fica no ar, não precisam responder. Como tem sido nossa vida com Deus? A gente ama a Deus? A gente honra a Deus, teme a Ele? A gente espera nele? Então, para mim, é uma das coisas mais difíceis, esperar no Senhor. A gente acaba atropelando, né? A gente não espera Deus fazer, acaba agindo por vontade própria. Temos meditado na palavra dele? A palavra dele tem sido fé e prática. E em casa? Como tem sido a nossa vida em casa? Nós temos mostrado que permanecemos em Jesus, na nossa casa, com a nossa família, marido, esposa, irmãos, filhos. Como tem sido a nossa vida com eles, que são íntimos nossos, que nos conhecem na intimidade, estamos juntos todo dia, no acordar e no dormir. E no relacionamento com os irmãos, qual a nossa atitude? Irmãos da igreja de fé, nós temos tido um coração disposto a perdoar? Nós temos sido dispostos a andar 1 milha, 2, 3 com o irmão, se precisar? A estar junto na alegria, mas também na dor? Como tem sido? A gente tem servido os irmãos, tem orado por eles. Uma coisa muito difícil, a gente tem ouvido, não é de ter ouvido não, é de ouvir. A coisa mais difícil para o ser humano é saber ouvir. E às vezes a gente está tão cheio de si, dos nossos problemas, a gente vem na igreja, participa, vai lá embaixo, almoça, bate um papinho rápido ali que é do nosso interesse e ó, como diz o povo, vaza, né? Às vezes o irmão te procura, a hora que você chega, começa a puxar um assunto, você já desvia. Aí terminou a reunião, ele te cruza com você de novo, começa a puxar o assunto, aí você acaba desviando, e vai que você almoça e deu tchau. Às vezes o irmão queria uma palavra de conforto, queria apenas desabafar, um ouvido, né? A gente é muito falante, a gente é muito bom em falar, mas ouvir, a gente tem que aprender muito. Nós ouvimos muito pouco e às vezes ouvimos aquilo que é do nosso interesse. Pior, né? E no trabalho, hein? Aí eu acho que fica feio, aqui a gente tem patrão aqui, hein? Tem patrão e tem funcionário aqui, hein? Ai, ai, ai. Como que é o nosso respeito com o nosso patrão? Nós temos mostrado que permanecemos na palavra de Cristo e em Cristo no nosso trabalho. A gente honra o nosso patrão, a gente ora por ele. Gente, é uma das primeiras coisas que nós temos que fazer. Se a gente tem um trabalho e tem alguém que nos dá esse trabalho, a gente tem que pôr a vida dessa pessoa diante do Senhor todos os dias. Temos que pôr a nossa companhia diante do Senhor, porque é ali que vem o nosso sustento. Se a gente não orar e não pedir pelo nosso trabalho, pelo nosso patrão, daqui a pouco a fonte seca, e aí nós vamos viver do quê? Né? E com os colegas de trabalho também. Outra coisa, a gente tem sido esforçado, dedicado, ou a gente é preguiçoso no trabalho? Eu ouvi uma ontem, até engraçado, que a gente estava carregando umas placas de Xerox, né, tirando do carro, levando para dentro da casa. Aí nós somos em 3 mais o patrão, aí um de nós ficou um tempinho lá dentro, após ajudar a levar uma placa, ficou lá um pouquinho. Aí daqui a pouco saiu, aí o outro falou, eu só que eu esqueci o termo, vocês lembraram o termo que eles usam aí no meio aí, vocês me falam. Aí o outro falou assim, que ele ficou lá porque ele deu uma enroladinha, né? Deu um miguezinho lá
A hora que ele chegar, o outro já tinha pego uma placa. Aí ele fica para a próxima vez. Porque era de 2 em 2. A gente estava em 3 carregando. Se 2 vai, ele fica esperando. Malandragem, né? Malandragem. Infelizmente não é correto isso. Então, gente, vamos refletindo. Nisso tudo, a gente mostra se é discípulo de Cristo ou não. Se a gente é discípulo, seguidor de Cristo só de boca ou não. Mas vamos apertar um pouquinho mais. E a nossa integridade? Como tem sido a nossa vida nas ruas? Para quem nos vê, ó, vem o Ademilson lá, ó. Ih, aquele ali, ó, passa longe. Como tem sido? Qual a moral que nosso nome tem por aí? Nossa palavra é firme? É sim, sim e não, não? Ou é aquela em cima do muro ali morno, que Jesus diz que está a ponto de nos vomitar da boca dele, conforme fala em Apocalipse? A gente fala do Senhor para as pessoas, ou a gente é aquele crente agente secreto, né? 007, como que é? As pessoas sabem que nós congregamos, que a gente serve a Deus. E mais uma vez, integridade fala de dízimo e oferta. Negar a si mesmo. Tirar o escorpião do bolso. Vamos andar. João 13:35. Quem quer ler, por favor? João 13:35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém. Amar uns aos outros. Ei, negócio difícil, hein? Sem interesse, né? Sem interesse. Amor ágape. Temos o amor humano, que na maioria das vezes a gente ama porque é amado, né? A gente ama porque alguém nos faz bem. E sempre esse amor do mundo é um amor interessado, né? Um amor com interesse em alguma coisa, em alguém. Mas esse amor que Jesus fala aqui em João, amar aos irmãos, é um amor sem interesse. É um amor que eu sou obrigado a amar. Eu não tenho que querer amar. Eu sou obrigado. Se eu ando com Jesus, se eu quero ter as características dele, eu tenho que amar. Ter esse amor ágape que não espera nada em troca. Tudo supera. Tá pesado, né? João 15:8. A última das 5 características. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Assim sereis meus discípulos. Amém. Frutificar. O discípulo frutifica. E aqui não é aquele fruto que fala em Gálatas, não. Frutos do Espírito, não. Amor, paz, longanimidade, benignidade, não. Aqui é o frutificar com a minha vida, com a nossa vida, para que outros vejam Cristo em nós e se convertam pelo nosso bom testemunho. E irmãos, mudem sua vida por ver Cristo em nós. É esse frutificar aqui, é esse dar muitos frutos que Jesus nos chama aqui. Então vamos lá. Nós falamos sobre amar a Cristo acima de tudo, renunciar a tudo que tem, obedecer a palavra de Deus, a palavra de Jesus em todas as áreas da nossa vida, amar aos irmãos e frutificar.
Será que nós temos tido pelo menos uma dessas características? Qual que é a aplicação dessa palavra nas nossas vidas? Será que aceitar a Jesus nos torna um discípulo? Vir para a igreja, aceitar Jesus e batizar nos torna discípulos? Vim toda reunião da igreja, ajudar o pastor aqui em tudo, pegar o cone, pôr lá na rua, correr, tirar, até esquecer de tirar, igual domingo, né? Mas Deus perdoa. Isso mostra que a gente é discípulo? Pode ser meu discípulo, Jesus. Do Labriola pode ser, mas de Cristo não. Como que nós seremos discípulos? Se nós seguirmos verdadeiramente a Cristo e tudo que Ele nos pediu. Tudo. Temos que ser o espelho de Cristo. Temos que ter a formosura de Cristo, o amor de Cristo, as atitudes de Cristo. Só assim nós poderemos nos denominar discípulos dele. E ainda tem mais uma última, para a gente encerrar, uma última ordenança de Cristo e um mandamento de Cristo para os seus discípulos. Isso é só para os discípulos. Se formos discípulos, nós temos que cumprir isso. Está lá em Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20. Eu vou ler. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: E me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Se somos discípulos, nós temos que ir com o poder que Jesus tem e nos deu, pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as nações. Nós já temos esse dever, porque nós estamos aqui na América, em outra nação, estamos na igreja e queremos ser discípulos dele, não é? Então nós temos esse dever de pregar o Evangelho nessa nação. Não só pregar, mas batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não só batizar, tem gente que batiza e pronto, é só mais um número. Ó, esse é o 5.223. Então manda o 5.224. Não. A responsabilidade é grande, é acompanhar esse que foi batizado. Esse fruto que eu gerei no Senhor, eu tenho que ensinar ele, consolidar, ensinar ele a guardar todas as coisas, guardar toda a palavra de Jesus. E se fizermos isso, aí sim o Senhor fala que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra nessa noite, Senhor. Que a Tua palavra venha se aplicar na nossa vida, ó Pai. Cada um de nós individualmente. Que o Senhor possa tratar conosco no nosso íntimo, no nosso particular, Senhor. E que o Senhor possa mudar o que tiver que ser mudado, ó Pai. E que estejamos dispostos a receber o novo de Ti, meu Deus. Ó Senhor, tenha misericórdia, porque nós não somos nada, ó Pai. Se o Senhor nos tirar o fôlego de vida, nós nos tornamos pó novamente, ó Pai, de onde viemos.
que nós tenhamos essa consciência, ó Pai, e essa certeza sempre nas nossas vidas, para que nunca venhamos ser soberbos, ó Pai, orgulhosos, cheios de si. Que o nosso eu saia das nossas vidas, dos nossos corações, ó Pai, e que o Senhor Jesus esteja no trono da nossa vida. Seja por nós, nos direcione, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, que nós oramos e Te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém. Aleluia. Ele me pediu para cantar no hino e eu deixei para o final. Ah, eu esqueci, olha, eu esqueci. O senhor conseguiu? E eu quero convidar aqui a minha esposa, o Ademilson, e você que conhece esse hino, tenho certeza que você conhece, porque quem não conhece esse hino não conhece outro hino. Falei, não disse nada, né? A gente vai louvar. Então vamos ficar todos em pé. Tá frio, vamos ficar juntinhos. É uma música que reflete que nós somos de Cristo, que nós somos irmãos. Quero pedir para a gente ficar junto aqui, pela graça do bom Deus. Vamos cantar como família. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoe.